Nós vamos continuar com a nossa programação, que nós temos ainda mais 2 mesas. Entre elas a gente vai ter um cafezinho, tá bem tranquilo assim. Então eu vou chamar para compor a mesa a professora Ana Uth, professora Constância Lima Duarte, professora Mônica Yumi Ginzengi e o professor Emerson Heller. É uma mesa a quem eu agradeço mais uma vez a disposição. Essa mesa ela tem muita relação com isso que fica no final aqui da palestra. Enfim, eu acho que todas essas pesquisas que vão ser apresentadas assim são respostas contemporâneas à pesquisa, na imprensa, que de uma maneira ou outra vão tornar vivos certos arquivos, certas ideias, certas formas, nós nos comunicamos por e-mail, para acertar os detalhes da mesa. São 4 falas, eu queria pedir que vocês se ativessem aos 15, 20 minutos, assim, para a gente talvez ter um tempinho, ao final da mesa para talvez abrir para uma questão. Eu acho que a gente pode seguir na ordem, a gente começa com Ana, Constância, Mônica e fecha com Emerson, que também é o mais jovem aqui. Eu vou saltar a apresentação, assim, porque eu acho que Ana é professora da Belas Artes, da conservação, da literatura, do pós-lit também. A Constância também acho que dispensa a apresentação com a sua... A Ana tem essa história do patrimônio gráfico, a Constância essa leitura feminina, feminista da literatura, a revisitar. A professora Mônica também uma leitura um pouco nessa pegada, a partir da escola da educação, e o Emerson a partir do design, ele vai tentar, vamos dizer, reviver os tipos mortos aí, do compilador mineiro. Então, vamos começar com Ana, Constância, Mônica e Emerson. Obrigado. Obrigadíssima, Bruno. Boa tarde a todos e todas. Quero, claro, começar parabenizando, felicitando os colegas que promoveram esse evento tão bonito, em torno desses 200 anos de imprensa mineira. Parabenizar pelo próprio programa, muito bonito, instigante, e agradecer pelo convite e também pela oportunidade de trazer um tema pouco debatido para essa mesa composta aí por colegas cujos trabalhos eu nutro grande admiração. Então, o que eu trouxe para a nossa discussão, e de alguma forma agora eu sei que retomo um ponto ou uma linha da lista do Jacinto, e também a discussão sobre periodização a partir da lógica tecnológica, integra um pensamento e um trabalho que deriva de uma série de projetos coletivos desenvolvidos na última década no Brasil e em outros países latino-americanos, em especial a formação do Museu Tipografia de Santo Antônio, em Diamantina, que constituiu o seu programa de preservação a partir de uma perspectiva, digamos, ampliada de patrimônio gráfico. Inclusive, conversando com o Bruno, a gente chegou à conclusão que era esse o ponto assim, a ser exaltado aqui hoje. Então, eu gostaria exatamente de começar discutindo a própria noção de patrimônio gráfico, um patrimônio que, apesar, e a gente vai ver tudo isso daqui a pouco, apesar das suas volumosas máquinas, e da concretude do seu chumbo, ele se apresenta muito frequentemente como um patrimônio invisível. Primeiramente porque ele é em grande medida constituído pelos gestos e pelos saberes imateriais que dão forma e visibilidade mesmo a esses impressos. Invisível também porque esses gestos e saberes
que são efêmeros por natureza, se escondem por detrás da forma acabada do próprio objeto. E invisível, talvez sobretudo, porque é negligenciado pelas instâncias que são responsáveis pela preservação do patrimônio cultural de um modo geral. Então, acho que a gente pode começar pensando em algumas questões. Afinal, o que a gente quer dizer quando a gente fala de patrimônio gráfico? Quais são os bens culturais associados a essa categoria? Quais as instâncias sociais, intelectuais, pedagógicas, jurídicas, né, implicadas nos processos de preservação? Enfim, como que se dá, de fato, e eu acho que é isso que a gente vai ver no Pão de Santo Antônio, esse gesto patrimonial que regula, né, essas diferentes apropriações desse passado. E nós sabemos que, e a bibliografia sobre o tema evidencia isso, que a noção de patrimônio gráfico ela está muito diretamente associada à de documentos gráficos, sejam livros, documentos de arquivo ou obras de arte que constituem coleções conservadas em arquivos, bibliotecas e museus. E, nesse sentido, a reflexão sobre a categoria ela está centrada nos produtos da cultura impressa, que também passaram, claro, por um longo processo de afirmação até que adquirissem, então, esse estatuto patrimonial. Hoje, de alguma forma, reconhecido pelas diferentes instâncias culturais implicadas, né, nessa preservação. Agora, quando a gente desloca o nosso olhar do produto em direção aos meios de produção, a situação é bastante diferente, né? Nós nos deparamos com um vazio simbólico, discursivo, institucional, que não oferece, de fato, um território possível para a preservação. E, nesse deslocamento, a gente já não é capaz de identificar com clareza nem a extensão dos bens culturais próprios do patrimônio gráfico, nem as instituições ou as instâncias, né, que são por ele responsáveis. Mas, apesar dessa negligência, nós sabemos que, no interior desse vazio simbólico, habita uma grande variedade de objetos e saberes, máquinas, utensílios, ferramentas, gestos profissionais e técnicas tradicionais que deram forma e realidade aos produtos da cultura impressa. Então, trata-se, por um lado, de máquinas impressoras, prelos, né? Matrizes, clichês, mobiliário, ferramenta, cavaletes, gavetas, componedores, linotipos, toneladas, né, de tipos móveis que, fora desse estatuto definido, são muito frequentemente tratados como lixo, né, como sucata. Mas a ausência desses objetos traz, sem dúvida, a ameaça do apagamento de sistemas de produção, não somente assim, de um ponto de vista do que foi o modo de produção tipográfico do antigo regime, né, de produção, mas absolutamente singulares, né, modos de produção absolutamente singulares, como nós vamos ver, inclusive, nesse caso aí do Pão de Santo Antônio, no contexto de uma atividade assim, circunstanciada, de fato, no tempo e no espaço. Por outro lado, para além da concretude dos seus objetos, esse mesmo patrimônio carrega a história material das técnicas, né? E ainda mais difícil de ser aprendido. E eu trouxe aqui algumas imagens, nesse caso aí, realmente só para ilustrar um pouco essa concretude. E, nesse sentido, então, trata-se então, de quê? Né? Do cotidiano das práticas, né? Do gesto do tipógrafo, das linhas produzidas pelos dedos do linotipista, do movimento da folha de papel, né, numa máquina impressora, na historicidade dos sons das máquinas, né, do segredo do encadernador e de muitos outros gestos. Trata-se ainda da transmissão dos saberes tradicionais constituídos no interior de um determinado espaço, das reinvenções dessas tradições e de táticas desviantes também de apropriação, que nós vamos ver, inclusive, no caso do pão, já, do léxico, né, próprio de uma tipografia, das anedotas profissionais, né, enfim, de toda uma vida, de fato, que se constitui ao redor das máquinas e das letras. E, de fato, para além da
abundância dos acervos arquivísticos, bibliográficos e artísticos que, claro, nós celebramos, o patrimônio gráfico, então, ele é compreendido a partir desses projetos que foram constituídos aí nos últimos anos, na sua dimensão do fazer, né, contemplando as máquinas e as ferramentas do passado, juntamente com as técnicas em exercício necessariamente vinculadas aos homens e às mulheres que as colocaram em movimento. Daí a dupla autoridade, inclusive, desses objetos patrimoniais, ao mesmo tempo que eles reúnem um conjunto de elementos materiais, técnicos e mecânicos que caracterizam diferentes modos de produção, eles contêm também a memória das ações humanas que os colocaram em movimento. E foi com essa compreensão, e depois de uma primeira experiência consolidada no Centro Cultural UFMG, iniciada em 2010, com a criação do Museu Vivo Memória Gráfica, em atividade até 2015, junto com a queridíssima colega Sônia Queiroz, que um grupo de profissionais do mundo gráfico e de professores e estudantes de diversas áreas que também estavam, da mesma forma, integrados, você se lembra disso, certamente, no Festival de Inverno da UFMG, se voltou, então, para aquilo que viria a ser o Museu Tipografia Pão de Santo Antônio. E ao lado da querida Janes Mendes Pinto, nós consolidamos um projeto que entre 2003 e 2015 foi desenvolvido e com a constituição, claro, de uma equipe de mais de 20 profissionais e que promoveu a identificação, né, a restauração e a preservação dos acervos constituídos pela atividade jornalística editorial e tipográfica desenvolvida pelos jornais Pão de Santo Antônio e Voz de Diamantina ao longo de praticamente todo o século XX. Né? O que é extraordinário é essa dimensão assim, dessa produção no tempo. Né? Para os que não conhecem o jornal, que está lá na lista do Jacinto, eu faço aqui um breve perfil, mas já remeto aí ao trabalho detido, fruto de uma tese de doutorado do colega James William, do Cefet, que dedicou um estudo à imprensa diamantina de Juiz de Fora de um modo geral, mas trabalhou mais especificamente com o Pão de Santo Antônio. Esse trabalho virou inclusive livro, o Cidades de Papel, Imprensa, Progresso e Tradição. Mas vamos lá, a história do jornal está diretamente vinculada à atuação de um desses filhos da elite local, o José Augusto Neves, que depois de uma formação em Direito volta para a cidade para atuar como professor de História e Geografia, assumindo posições de destaque na intelectualidade local e fundando, então, a PIA, União do Pão de Santo Antônio, o Recolhimento dos Pobres, inaugurado em 1901. E é nesse local que, 5 anos depois, em 1906, ele funda o jornal Pão de Santo Antônio, que aparece inicialmente como um boletim, simplesmente, mas que, apesar inclusive da sua instabilidade da periodicidade mensal, quinzenal, semanal, rapidamente ultrapassa essa missão e ganha um estatuto de jornal local, bastante diversificado, documentando os chamados progressos da cidade, discutindo comportamento, noticiando os grandes e pequenos acontecimentos do Brasil e do mundo, ao lado de outros jornais de viés religioso e político. Em 1933, o jornal marca uma interrupção, e em 1936 volta como Voz de Diamantina, cuja produção é interrompida somente em 1990, uma produção, inclusive, tipográfica, né, interrompida só em 1990, e retomada em 2006, na ocasião do centenário, mas já com a gráfica rápida. Né? Enfim, essa longa atividade editorial tipográfica desenvolveu 2 categorias de acervo. Uma museológica, que vocês veem aí um dos grandes objetos desse museu, a máquina, constituída por objetos, máquinas, enfim, uma série de objetos remanescentes da antiga tipografia, e outra documental, composta pelos
quase 4.000 exemplares de jornais tipográficos que, além de terem sido restaurados, foram digitalizados e compõem hoje um acervo digital da Divisão de Coleções Especiais e Obras Raras da Biblioteca Central da UFMG. E todo esse processo de restauração gerou 2 acervos, né? 2 espaços, deu origem à hemeroteca, que vocês estão vendo aí, local onde os documentos estão acondicionados e podem ser consultados, e a exposição permanente, que continua sendo, de alguma forma, claro, ressignificada, mas continua sendo uma tipografia. Mas tratava-se de quê, então? Né? De máquinas degradadas, mais uma vez, cavaletes e gavetas desfalcados, componedores enferrujados, clichês corroídos, matrizes desgastadas, tipos móveis oxidados, tinta ressecada, prensas, prelos enferrujados, enfim, e quase 4.000 exemplares de jornais impressos naquele local e ao longo de todo o século XX em diferentes estados de conservação. E eu acho que aqui vale uma pequena inflexão, porque ao olharmos para a manutenção dessa tipografia rudimentar, né, em funcionamento ao longo de todo o século XX, nós nos deparamos com uma realidade histórica e com materialidades que se revelam exatamente porque estão fora, né, dos grandes centros e da grande imprensa. E, de fato, ao pensarmos na capacidade instalada de produção desses pequenos jornais, com toda a sua aparente precariedade, né, e nas suas condições econômicas e profissionais também, condições de existência mesmo, a manutenção das antigas práticas, com as adaptações, claro, criativas que nós vamos ver, parece assim que ganha toda a coerência, né? E a gente pode imaginar o que significaria concretizar, por exemplo, a substituição tecnológica do modo de composição tipográfico para composição em linotipo, ou ainda para passagem em offset, ainda que isso tivesse acontecido na segunda metade do século XX. Aliás, sem nenhum senso de urgência, né, e absolutamente resignado com o ritmo do seu trabalho de compositor tipógrafo, o senhor Hamilton Manso, antigo funcionário do Voz da Diamantina, ao longo de décadas, nas diversas conversas e entrevistas que foram realizadas, inclusive registradas algumas pelo projeto, declarava levar, em média, 1 semana para fazer a composição de 4 páginas ou 6 páginas do jornal, que, na verdade, tinha sua periodicidade regulada pela capacidade de produção. Então, ele, ora era semanal, ora quinzenal, ou mensal. E é ele também que nos informa, em um primeiro momento, sobre a forte presença de mulheres trabalhadoras na tipografia do jornal ao longo do século XX, um tema que começa agora a ser estudado de forma mais sistemática, a presença das tipógrafas, né, nesses espaços. E é ele também que nos dá ainda testemunho sobre um aspecto, vários, mas um aspecto técnico inusitado, que é, por exemplo, o uso do mocotó, o termo que ele utiliza, para renovar os rolos de entintagem do prelo mecânico adquirido em 1920, ou ainda nos ajuda a confirmar o uso de determinadas ferramentas, também um pouco misterioso no primeiro momento, e de fato, como essa que vocês estão vendo aí, de fato o percurso entre os objetos degradados e o estabelecimento do espaço de memória, ele foi marcado por descobertas cotidianas que deram cada vez mais visibilidade aos próprios gestos desses profissionais que por ali passaram, descobertas sobre a função mesmo exercida pelos objetos, suas origens, suas particularidades e singularidades no modo de produção daquele espaço específico, né? E é claro que esse processo ele foi marcado por um percurso de pesquisa que, além de contar com a memória viva desses profissionais, convocou diversos tipos de fontes históricas, dos manuais dos antigos mestres tipógrafos aos catálogos de fornecedores, dos materiais gráficos, aos periódicos.
E, além dos objetos mais comuns do mundo tipográfico, como componedores, então vamos lá, pinças, guarnições, bulandeiras, alguns elementos aparentemente banais foram ganhando significado ao longo desse percurso, ao ponto de uma escova, por exemplo, como essa que vocês estão vendo, conseguir recuperar sua função de escova de provas e sua conexão com uma técnica pouco documentada, inclusive no mundo gráfico, que é a prova da escova, né? Tal como aparece em anúncio, né, em catálogos de material tipográfico do século XIX. Na verdade, a escova era utilizada como uma... para a realização, né, na verdade, das primeiras provas de revisão, ainda antes que estivessem montadas na rama, antes de virarem chapa, né? E acho que esse é um exemplo que ilustra bem essa característica estrutural do impresso a qual nós fizemos referência, né, no início, e que insere os seus modos de produção em um regime de invisibilidade, uma vez que os gestos, as técnicas e os saberes se ocultam por detrás dessa forma acabada, né, do objeto. E, de fato, o que veio a ser, vocês têm aí uma cena do Geraldo Moraes fazendo uma prova da escova lá no Pão de Santo Antônio. E, de fato, o que veio a ser o Museu Tipografia Pão de Santo Antônio tem sua particularidade exatamente fundada nessa união singular da preservação dos meios de produção próprios da tipografia, com os impressos saídos dos seus prelos em um mesmo local. E foi com essa singularidade que nós insistimos também em preservar, em arquivar, se vocês preferirem, ao afirmar o caráter ativo desse patrimônio gráfico, com a reativação da funcionalidade mesmo dos equipamentos que compunham a antiga tipografia, com a memória viva da última geração dos tipógrafos que atuaram no Pão de Santo Antônio, alguns que inclusive chegaram a integrar a equipe do próprio projeto, como o seu Geraldo Moraes, que vocês estão vendo aí, responsável pela restauração do prelo mecânico, que ainda hoje atua nas ocasiões dos ateliês abertos. Esse espaço, novamente em movimento, está integrado a um programa de preservação que passa, sem dúvida, pela memória e pelo reconhecimento do acervo por parte da própria comunidade diamantina, e, claro, do bairro Rio Grande, um reconhecimento incitado também por nós a partir de várias ações realizadas, ateliês abertos, oficinas, encontros e, sem dúvida nenhuma, e termino com isso, a contratação pela Associação do Pão de Santo Antônio de um dos profissionais de Diamantina que atuaram no processo de formação do museu, o Emanuel Ricardo Maria, hoje historiador e pesquisador responsável pelos acervos do museu, e que conecta, inclusive, nesse momento, esse espaço a uma produção científica na própria cidade, com um mestrado, inteiramente dedicado a essa máquina impressora, a esse percurso dessa máquina. Bom, o tempo é curto, acho que falei o essencial, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de caracterizar aí essas subjetividades e realidades que, em geral, não estão em destaque assim, na historiografia. Muito obrigado, Ana. Eu sou um grande admirador dessa ideia da memória viva, assim, eu acho isso uma grande ideia. Se vocês não conhecem lá o museu, vão lá em Diamantina, é muito emocionante, assim. Eu também acho que esse recorte da cultura material que a Ana insiste, eu acho sempre muito relevante, muito importante. Vamos então para Constância Lima Duarte. Obrigada, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, participar desse evento tão importante, tão necessário, sempre necessário. Obrigada. Vou falar disso aí, imprensa feminina, imprensa e emancipação da mulher. Não escrevi diferente lá. Imprensa feminina e feminista no século XIX, no Brasil.
que eu trouxe para esse momento são reflexões, são resultados, melhor dizendo, de pesquisa que realizo há muito tempo, desde a década de 80, para ser bem precisa, sobre a história das mulheres, a literatura de autoria feminina e o movimento feminista no Brasil, na tentativa de conhecer um pouco a produção intelectual das mulheres que nos antecederam. E a pesquisa, eu sou de literatura, mas a pesquisa de periódicos naturalmente se impôs porque, para compreender o percurso realizado pelas mulheres, as especificidades do nosso movimento feminista e ainda recuperar as protagonistas dessa história, era preciso abarcar a produção letrada feminina como um todo, que se manifestou não apenas no formato ficcional e poético, mas também em crônicas, ensaios, memórias e escritos militantes. A constatação de que literatura, imprensa e consciência feminista surgiram praticamente ao mesmo tempo no Brasil, nas primeiras décadas do século XIX, deu novo impulso à investigação, pois, quando as primeiras mulheres tiveram acesso ao letramento, imediatamente elas se apoderaram da leitura, que, por sua vez, as levou à escrita e à crítica. E, independente de serem poetisas, ficcionistas, jornalistas ou professoras, a leitura lhes deu consciência do estatuto de exceção que ocupavam no universo de mulheres analfabetas e propiciou o surgimento de escritos reflexivos e engajados. Tal a denúncia e o tom reivindicatório que muitos deles até hoje contêm. Bom, e mais que os livros, foram os jornais e revistas, sabemos todos, os primeiros e principais veículos da produção letrada feminina, não só da feminina, que desde o início se configuraram em espaços de aglutinação, divulgação e resistência. Os resultados dessa minha pesquisa estão sendo publicados pela editora Autêntica, com o título Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, Dicionário Ilustrado. O primeiro volume, referente ao século XIX, saiu em 2016. Já saiu também a segunda... não consigo... Como que é? É aqui? Desculpem. Estou aprendendo. O primeiro volume, aquele ali, foi a primeira e a segunda edição. A terceira edição é essa que está mais embaixo. E acabou de sair o do século XX, da primeira metade do século XX, que uma das que começa é a voz feminina, claro, e vários manuscritos, jornais manuscritos, estão no século, esse aqui, do século XX, da primeira metade. Eu vou falar do século XIX e esqueci de trazer um exemplar, um volume. O terceiro volume, com a segunda metade do século XX, de 1950 a 1999, está previsto para ser lançado talvez até dezembro. Bom, o volume de informações referentes ao século XIX pode até surpreender, não a vocês que estudam essas questões. Afinal, são 143 títulos de jornais e revistas femininos e feministas que circularam no país ao longo do século XIX. Mas, mesmo assim, quero crer que representam a ponta de um iceberg, pois muitos outros devem ter também existido, mas se perderam por falta de conservação. Esse material recolhido surpreende também pela multiplicidade de títulos e a larga amplitude alcançada no território nacional, pois essa imprensa tensionou a opinião pública não só no centro, mas também nas periferias,
Circulou no litoral e no interior, na metrópole e em províncias mais afastadas. Circulou no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e também em São Luís, Belém, Natal, Manaus, Aracaju, Belo Horizonte e Porto Alegre. E não só nas capitais, também em pequenas cidades, como Maragogipe e Condé, na Bahia, São João del Rei e Mar de Espanha, em Minas Gerais, Rio Grande e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Açu, no Rio Grande do Norte, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Caxias, no Maranhão, Bananal, em São Paulo, dentre muitas outras. O material surpreende ainda pela diversidade de conteúdos. Há os assumidamente feministas, os assumidamente conservadores, os que não se comprometem e querem ser apenas passatempo, e os que misturam tudo em suas páginas. Os jornais refletem, na verdade, a dicotomia vigente. Enquanto uns se empenham em acompanhar a transformação dos tempos e defendem que as mulheres devem ser respeitadas, ter direito a frequentar escolas e o espaço público, outros reiteram sua fragilidade, delicadeza, a especificidade dos papéis sociais e se limitam a falar de moda, casa, criança, cozinha. Ou seja, desde o século XIX, havia pelo menos duas representações da identidade feminina. A que valorizava a mulher apenas enquanto mãe, esposa, dona de casa, e outra voltada para o questionamento, a emancipação, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas antes que a autoria feminina protagonizasse os próprios periódicos, alguns homens de imprensa, atentos às novidades e às mudanças de costumes, se apressaram em oferecer jornais destinados às leitoras. Foram eles: Espelho Diamantino, fundado por Pierre Planchet, no Rio de Janeiro, em 1827, mesmo ano da lei que autorizava escolas para meninas em todo o país, abertura de escolas. O Mentor das Brasileiras, fundado por José Alcebiades Carneiro, em São João del Rei, e distribuído em outras cidades mineiras e também na Corte, no Rio. E Espelho das Brasileiras, em Recife, 1830, do tipógrafo francês Adolphe-Émile de Bois-Carran, em que Nízia Floresta, uma escritora que eu pesquisei há muito tempo, em que Nízia Floresta inaugurou a carreira de escritora, tendo publicado textos em todas as 30 edições do jornal, de 1830 e 31. Vejam, eu citei só os 3 primeiros, tá? O século XIX, não custa lembrar, era visto pela elite esclarecida como o auge da civilização da sociedade burguesa. Daí, defenderem que as mulheres não podiam permanecer numa situação de inferioridade, enquanto os homens detinham todos os privilégios e poderes. Trouxe alguns slides, eram mais, eu saí cortando um monte, para não me perder muito. Para frente. Espelho Diamantino. Veja, no primeiro número de Espelho Diamantino, temos o seguinte: sendo as mulheres uma parte tão importante nos nossos interesses e negócios, pretender conservá-las em estado de estupidez, pouco acima dos animais domésticos, é uma empresa tão injusta como prejudicial ao bem da humanidade. Está no primeiro editorial e vai por aí afora. No Mentor das Brasileiras, também no seu primeiro número, encontra-se uma legítima exortação aos homens, nesses termos. Vejam, medita, ele fala, é um jornal para as mulheres, mas ele fala para os leitores, para os homens. Meditem sobre a grande desigualdade existente entre os 2 sexos no Brasil e na útil influência que podem exercer as mães e esposas sobre o espírito dos cidadãos e se convencerão da urgente necessidade de uma mudança na legislação e costumes em favor da mulher. Veja,
a lei autorizando a abertura de escolas era novíssima, me demoraram um pouco a abrir essas escolas, né? Nas províncias maiores. Era Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Vila Rica, tem mais uma, 5. Olinda, eu acho. Nos primeiros anos da década de 1830, surgem também, quase ao mesmo tempo, em seguida, surgem também as primeiras iniciativas femininas. A Filha Única da Mulher do Simplício, em 1832, a Mineira no Rio de Janeiro. Gente, eu revirei querendo saber quem era essa mineira, eu tenho os jornais e não descobri. A Mineira no Rio de Janeiro, em 1833, ambos do Rio de Janeiro. Belona Irada contra os sectários de Momo e Idade Douro, em 1833 e 34, em Porto Alegre, por iniciativa da escritora Maria Josefa Barreto. Curiosamente, esses primeiros jornais trataram principalmente de política, pois insistem para que as leitoras se inteirassem dos acontecimentos políticos e tomassem parte desse debate. Por isso, quando em 1852 surge o Jornal das Senhoras, de Joana Paula Manso de Noronha, no Rio de Janeiro, ele será considerado o primeiro periódico feminino do país. Talvez por ter sido o primeiro a tratar de questões de interesse específico das mulheres. Cito: "Eis porque desejamos a emancipação da mulher, porque lutaremos sempre para demonstrar que ela não é inferior ao homem em inteligência e porque lutaremos sempre pelos seus direitos desprezados e pela sua missão desconhecida." Não sabiam nem para que a mulher estava ali, mas era uma missão desconhecida, mas tinha que lutar. Acho bárbaro. E à medida que se avança na história das mulheres contadas pelos periódicos, pelos jornais, constata-se a força das estruturas limitadoras: igreja, Estado, família, escola. Segundo Bourdieu, foi através dessas instituições que o patriarcado eternizou seu poder e legitimou a opressão sobre as mulheres. Tanto é verdade que, quando se tornou conveniente valorizar a maternidade, tendo em vista os altos índices de mortalidade infantil, ela, a maternidade, foi investida de uma mística religiosa e filosófica que não só naturalizou ainda mais o papel da mãe, a santa mulher, como contribuiu para mantê-la mais apegada à família. Os ideólogos do patriarcado nacional, aí incluindo homens, mulheres, filósofos, jornalistas, políticos e médicos, determinavam em seus escritos os novos comportamentos, direitos e deveres das mulheres. Com a entronização da divina missão materna e de guardiã privilegiada da família, a autoridade do pai parecia diminuir na proporção que a mãe aumentava o seu espaço de poder. Mas, no fundo, continuava cabendo ao mantenedor a última palavra. Ela, rainha do lar, ele, o cabeça, o chefe, o juiz. Daí a existência de tantos jornais criados por médicos, padres e jornalistas, empenhados em convencer as mulheres, sobretudo as da elite, então indiferentes à criação dos próprios filhos, a se transformarem em mães perfeitas. Vejo a ironia. A maternidade, o fato novo, que vai elevar o status da mulher na sociedade, é o mesmo que vai contribuir para seu afastamento do espaço público. Simone de Beauvoir considerou maternidade o nosso handicap, ou seja, a nossa desvantagem. E Elisabeth Badinter nos revelou os meandros da construção do mito do amor materno. Bom, continuando. A partir de 1870, os órgãos feministas se multiplicam com uma rapidez espantosa por todo o país. É o boom, que eu gostei, boom. Acontece um boom de jornais feministas, divulgando as conquistas
realizando uma espécie de rede de apoio e intercâmbio intelectual entre eles. É muito interessante. O jornalzinho lá de Recife reproduz uma matéria que saiu no jornal de São Paulo ou do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro fala da Bahia. Então, elas são jornalistas, elas trocavam entre si os jornais e as informações, né? Os jornais mais lúcidos e radicais propagavam que o gênero está submetido ao fator econômico. Em 1800 estavam falando isso. Isto é, que a dependência financeira é que determina a subjugação e que o progresso do país depende de suas mulheres. Essa foi uma tese defendida por inúmeros jornais. E essa tese havia surgido na Europa ainda no final do século XVIII, mas vai tomar força no século XIX e é abraçada a tese pelas redatoras mais empenhadas em conscientizar as leitoras de seus direitos à educação, à propriedade, ao voto e ao trabalho. Um desses periódicos foi o Sexo Feminino, surgido em Campanha, em Minas Gerais, em 1873, sob a direção de Francisca Senhorinha da Mota Diniz, que depois o transfere, ela se muda para o Rio e transfere seu jornal, onde ele vai circular com um novo título, com esse título, desculpem, depois é que ela vai mudar o título, com esse mesmo título até 1879. Cito, é tempo... Olha só, ela também se dirige aos homens, aos leitores. É para as mulheres, mas ela está se dirigindo nesse editorial para os homens. É tempo de reparar a injustiça que nos haveis feito, conservando-nos trancadas às portas dos estabelecimentos do ensino superior. Temos até aqui sofrido toda sorte de humilhações e injustiças. Agora, porém, que a taça transbordou, eu adoro essa metáfora, chegou aqui, a taça transbordou, ousamos levantar nossas vozes pedindo a reparação dos vossos erros e de vossas injustiças. Adoro. Vejam, os primeiros jornais de 1830, 40, pediam o ensino primário, as mulheres aprenderem a ler, imediatamente começam 1850, 60, o secundário, em 1870 já estão pleiteando o ensino superior. Sabe, é uma constante a reivindicação. Outro jornal dos mais combativos, que eu adoro também, foi República das Moças, de 1879, que trazia na capa do seu primeiro número o seguinte. Antes, deixa eu mostrar. A capa, eles chamam de jornal, mas é uma revista, porque tem uma capa. E na capa tem o desenho de 4 jovens, são 4, em torno de uma mesa, com certeza as editoras do jornal, né, trabalhando naquela edição. E embaixo, eu vou ler aqui o que está embaixo, o que está na capa embaixo. Já que aos homens falta valor para derrubarem essa carunchosa monarquia, sejamos nós as defensoras dos direitos do povo, e tomem eles a direção dos negócios domésticos. Viva a República, viva o belo sexo. Esse jornal é precioso, todo ele. Muitos outros periódicos merecem também ser citados. A Mulher, por exemplo, criada em 1881 por 2 pernambucanas que foram estudar medicina em Nova York, que continuam depois a publicá-lo em Recife, quando elas retornam, quando retornam, ponto. Tivemos também jornais abolicionistas, como a Ave Libertas, de Recife, o Abolicionista do Amazonas, de Manaus, entre outros. E feministas, como o 15 de novembro, que é o novo nome do Sexo Feminino da Francisca Senhorinha, que circulou no Rio de Janeiro como o 15 de novembro do Sexo Feminino. Tá? Houve uma crença tão forte na República, na proclamação da República, que acharam que tudo ia mudar para as mulheres, que circulou no Rio de Janeiro até 1890.
E foi uma decepção, diga-se de passagem, né? Porque uma das primeiras iniciativas do Benjamin Constant, que era o ministro da Ciência, da Educação, de um monte de coisa, era um ministério enorme. A primeira coisa que ele fez foi proibir a presença de moças, de mulheres, no ensino superior, que tinha sido acabado, tinha 12 anos só, tinha 5 ou 6 meninas, 5 ou 6 não, um pouquinho mais, matriculadas pelo país, em São Paulo, no Rio e em Recife, em Salvador. 2, 3 em cada lugar. Tinha acabado. Dom Pedro chegou da Europa com aquela novidade e abriu o ensino superior para as moças. Tinham que ir acompanhadas, com uma acompanhante sempre, claro. E o Benjamin Constant, com a República, tira isso. As matrículas foram sumariamente canceladas. Tá? Bom, mas outros ainda. Circulou ainda a Mensageira de São Paulo, em 1897 até 1900, de uma mineira, vou esquecer o nome dela, de Pouso Alegre. Esqueci. E também a família de Josefina Álvares de Azevedo, que vai circular em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estou querendo lembrar o nome da mineira. Esqueci. De 1888 a 1897, 11 anos de publicação, a família. Esse jornal foi muito importante, tá? Muito importante. Dos mais combativos. A Josefina Álvares de Azevedo, uma pernambucana que morou no São Paulo e no Rio, viajou pelo país fazendo campanha pelo voto, etc. Olha o que ela diz para as mulheres. Isso tudo são fragmentos que eu trouxe. Até hoje, os homens têm mantido o falso princípio de nossa inferioridade. Mas nós não somos inferiores a eles, porque somos suas semelhantes, embora de sexo diverso. Portanto, em tudo devemos competir com os homens, no governo da família como na direção do Estado. Em 1889, essa mocinha disse isso. Enfim, para concluir, retorno à metáfora do iceberg, pois realmente eu acredito que os 143 jornais reunidos no primeiro volume do século XIX são apenas a face visível de um vasto universo de papel construído para a leitora daqueles tempos, para, ao mesmo tempo, informá-las sobre as transformações históricas e sociais em processo e distraí-las em seus afazeres domésticos. Alimentado por fontes primárias raras e de difícil acesso, o Dicionário Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, século XIX, busca cumprir seu papel de mapa e guia norteador. Professor Paulo Bernardo falou, por quê? Para quê? Né? Para que estudar isso? Essas leituras, eu penso, esses resgates, esses estudos, cumprem um papel de mapa e guia norteador para novas pesquisas e para preencher as muitas lacunas que persistem acerca da história da mulher brasileira na busca de seus direitos, na construção de sua identidade e de uma dicção literária própria. Obrigada. É por aí. Muito obrigado, Constância, pela... eu acho essa visão, sua visão como pesquisadora, feminina, feminista, ela renova a história, né, da imprensa. Assim, né? Eu acho que encontra-se coisas que, enfim, que não eram vistas ali. Né? Então, acho que esse tipo de olhar, né, de hoje é capaz de iluminar esse passado de uma forma muito interessante. Assim. Muito obrigado. Assim. Vamos, então, agora à professora Mônica Yumi. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Para situar um pouco a minha fala, né? Eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG. E eu, iniciando meu percurso como pesquisadora, né, em 1999,
minha primeira tarefa tinha sido encontrar um determinado problema de pesquisa no Universal, né? Que nasce em 1825 e é descendente do compilador mineiro. Então, eu entrei em contato com os jornais mineiros, folheando e lendo do início ao fim, com a tarefa, né, de anotar tudo que eu encontrasse sobre a educação de crianças pobres, sobre a escola normal. Eu começo falando isso porque a pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, que foi o tema, né, que me foi encomendado para falar aqui, se conecta, de certa forma, com a apresentação que a professora Constância fez, que já me resume bastante a minha fala. Então, eu vou pular muita coisa, porque a ideia é de fazer uma lupa para, em contraste, né, apresentar como é que foi possível entender um jornal, né, tirar uma radiografia do jornal. Bom, o título é O Mentor das Brasileiras, que aparece na lista, né, que foi apresentada, e aparece também citada pela professora Constância, e que foi o meu objeto de análise no doutorado há 15 anos atrás. Então, retomar a pesquisa que eu fiz foi um movimento nostálgico, um movimento de veja que fôlego que a gente tem quando é mais jovem, né? E também de entender como o campo de pesquisa mudou. Então, eu como professora da educação, né, eu tenho um desdobramento que é a história da educação. Então, dentro da história da educação, há 15 anos atrás, analisar um jornal voltado para as mulheres do século XIX era questionado como um objeto de pesquisa legítimo para o campo da educação. Hoje, né, já se configura como um eixo temático para os congressos específicos da área. Então, de certa forma, eu tive muita dificuldade de apresentar isso como um objeto e uma pesquisa legítima para o campo da educação, e hoje já se constitui como algo já consolidado e que é bastante naturalizado. E essa naturalização, às vezes, contribui também para criar uma banalização, como se toda pesquisa que envolve jornais fosse, por si só, uma boa pesquisa para discutir educação, né? Então, tem uma discussão no campo atualmente que é a de vamos desnaturalizar e desconstruir de onde veio isso, né? Enfim, essa é a breve introdução para o que eu vou falar. É a seta, vocês disseram, né? Bom, já foi falado, de certa forma, eu acho importante mencionar e aprofundar a questão de como a imprensa no Brasil, né, ela surge na década de 20, no início da década de 20 oficialmente, e a primeira lei imperial que trata da instrução pública é de 1827. E é nesse contexto, então, que uma importante discussão é necessário de se fazer, porque o argumento desse primeiro conjunto de pesquisas no campo da educação era de que, onde não havia ainda escola como instância legítima de formação das novas gerações e de formação de sujeitos, né, o que havia? Vamos trabalhar com o que havia. Então, a imprensa surgia com essa intenção, com essa vocação de ensinar, de ilustrar, de convencer e compreender as estratégias, o modo como os jornais, os primeiros jornais, sobretudo, trabalharam, se colocando como atores ativos num processo de educação e formação das pessoas, né? É o que justificou, então, essa tese que eu acabei conseguindo defender há 15 anos atrás, né? Então, escola e jornal disputavam, às vezes, os mesmos espaços, mas estavam no mesmo processo de legitimação, como instância educativa e formativa. Então, essa discussão sobre a ampliação da noção de educação, né? A educação não se restringe ao contexto escolar, à instituição escolar, né? Principalmente num contexto em que a escola ela não era ainda consolidada. E aí, em consonância com esse movimento, uma discussão em torno da educabilidade da mulher,
Ou seja, quando se questiona a educação proporcionada pelas famílias, né, como sendo lacunar, deficiente, viciosa, né, você está usando uma estratégia para desqualificar aquilo que existe para formar as mulheres e se impor como uma instância mais qualificada para convencer e a entrar nesse debate. Aliás, nós, jornais, temos a competência técnica profissional para educar as mulheres. Então, esse contexto da década de 20, 1820, também se constitui com esse debate em torno de disputas. E aí eu vou pular essa parte, que a Constância já fez essa explanação profunda sobre como a bibliografia até então considera de forma maior, assim, que até a década de 50 do século XIX, né, havia a mulher reconhecida como público leitor. E a partir dessa segunda metade é que a mulher entra como uma importante autora, protagonista nas produções voltadas para a mulher e dirigidos por ela. O Mentor das Brasileiras, ela transgride um pouco essa lógica um pouco determinista, né, e dual. A Constância também apresentou, né, os primeiros periódicos voltados para o público feminino. Essa lista eu produzi naquela época a partir da leitura do próprio jornal, né? Então, eu fiquei me questionando como saber o que existiu e não foi conservado, né? Se o acervo ele é completo ou incompleto. Então, essa lista que eu trago, né, eu não encontrei efetivamente todos os jornais contemporâneos do Mentor das Brasileiras que circularam, mas por meio da leitura do jornal eu identifiquei vários em províncias próximas e distantes de jornais com o mesmo intuito de ilustrar o público feminino. Então, o Mentor das Brasileiras foi o segundo jornal voltado para as mulheres, até onde se conhece, e o primeiro de Minas Gerais. Então, ele ganha destaque, né, e acaba se tornando objeto de análise de vários estudos acadêmicos, né, em função disso, do pioneirismo de um impresso periódico específico. E ele foi produzido, né, na tipografia do Astro. Então, o Astro de Minas foi o segundo jornal, até onde eu me lembro, publicado na província de Minas Gerais, em São João del Rei. E a tipografia do Astro de Minas foi a segunda tipografia, né, estabelecida na província. Então, havia já, desde 1827, uma certa expertise na produção de jornais, e em 29 resolvem produzir um jornal voltado para o público feminino. Eu coloco o perfil do redator declarado, né? Eu digo redator declarado porque a responsabilidade oficial ela não é assumida necessariamente na capa, em momentos específicos. Posso dizer que eu encontrei a autoria em uma matéria, né? Que acho que é especificamente quando há a abdicação de Dom Pedro I, então há uma comoção e um entusiasmo e uma alegria, uma celebração tão intensa que acaba que José Alcibiades Carneiro, professor de latim, né, ele assume sendo o produtor responsável, diretor do Mentor das Brasileiras. É interessante também que a trajetória desse professor, redator, diretor de jornal, ele coincide com o perfil dos diretores e redatores dos principais jornais de Minas Gerais, né, que tem a experiência da docência, ou a de terem sido ou serem padres, ou mesmo de participação política efetiva. Então, era comum a construção de um espaço de convivência entre pessoas que possuem perfis muito parecidos de experiências profissionais e atuação no espaço público, né? E aí, como toda pesquisa em que você tem poucos recursos, a tipografia sofreu um incêndio e não há
né, notícias sobre documentos específicos e oficiais que pudessem dizer, por exemplo, da tiragem do jornal, da circulação do jornal e outros elementos. Então, um método, né, a que eu recorri para tentar identificar os outros elementos desse jornal, a circulação, por onde circulou, a produção do jornal, que era o que me interessava, né, eu tive que partir a partir do próprio jornal e ir para fora. E nesse processo, por exemplo, acreditei nas correspondências, né? Acreditando nas correspondências, o jornal circulou por grandes cidades da província de Minas Gerais, porque leitoras, né, ou reclamavam ou elogiavam, e mesmo que não assinassem, elas se referiam ao local de origem delas. Então, Ouro Preto, Baipendi, Campanha, Tamanduá, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, as correspondências recebidas, né, possuíam esse remetente, né? Eram indícios para a gente investigar a circulação do jornal. Uma outra forma de tentar entender a circulação, inicialmente eu realizei uma lista, né, de todos os jornais que o Mentor das Brasileiras citava, porque e que também faz parte do processo de compreensão da produção do jornal, identificando que, em boa medida, né, a produção do jornal era constituída de matérias de outros jornais, né? E, em geral, eu acredito que eles identificavam o jornal de origem. Você produz uma lista. Ao produzir essa lista, então, o segundo movimento foi de ir até esses outros jornais e tentar encontrar se a recíproca era verdadeira. Esses jornais também citavam o Mentor das Brasileiras. Então, compreender a circulação sem ter a lista de assinantes, né, é possível por meio de outras estratégias. E essa estratégia ajudou muito a entender a ampla difusão de um jornal produzido, né, no interior, numa importante cidade de Minas Gerais, tendo circulado em importantes capitais de província do Nordeste, do Norte e de outras províncias da região Sudeste. Bom, estou usando a denominação de região contemporânea, né? Isso. Então, nem todos os jornais citados citavam, mas eu fui atrás de todos para conseguir construir um mapa de circulação, né? E aí eu fiz um quadro também para tentar entender de que era composto esse jornal, né? Afinal, eu queria compreender a recorrência. Então, classificaria como um jornal de variedades, né? E alguns textos possuíam seções, outros não possuíam seções, mas se concentravam basicamente nesse conjunto de textos. E aí chama a atenção, por exemplo, a parte histórica, né? Parte histórica é uma seção presente em quase todos os números, quase todos os 129 números. Então, eu fiz um movimento de tentar entender de onde vem essa parte histórica, né? E nesse movimento, lendo todas as histórias do Brasil que existiam até 1829, consegui identificar uma interessante querela de época. O redator traduziu e transcreveu a história do Brasil de Alphonse de Beauchamp, que, por sua vez, é acusado de ter plagiado e simplificado a História do Brasil de Robert Southey, inglês. Então, comparando textos, eu identifiquei que a opção feita para compor o jornal foi a versão francesa. Mas por que a versão francesa? Então, eu fui comparar a versão francesa com a inglesa. E, além da diferença dos volumes, né, o volume em inglês são 3 volumes bastante maiores se comparados com o francês, que são 3 volumes menores, né? O conteúdo, se é verdadeira a questão de plágio e resumo, o material francês retirava todos os elementos de descrição de rituais dos indígenas nativos, né?
principalmente das mulheres, participando ativamente em ações antropofágicas e outros rituais que, aos olhos da moral, né, cristã, eram reprováveis. Então, era impressionante como a versão em francês fazia essa síntese e a versão em português se apropriou dela, né, fazendo alguns ajustes. Então, esse movimento de entender a produção é muito difícil, mas foi muito interessante de se fazer, porque assim eu consegui compreender o pensamento do redator declarado, né? Então, para ele, o que era considerado adequado, apropriado, e aquilo que era reprovável e censurável para se conter num jornal voltado para as mulheres. E identifiquei mais ainda algumas outras obras, eu vou falar muito brevemente sobre elas. Então, alguns autores que foram nomeados e dos quais foram retirados textos, né? Fui atrás de todos e tal. Alguns livros foram transcritos, então eu destaco, por exemplo, a de Jane Marcet, Princípios Fundamentais da Economia e Política. Encontrando, ele menciona, deixa eu ver se nesse caso eu não sei se não menciona, não, menciona a autoria. Indo atrás de todos os livros dessa autora, eu localizo um tipo de catecismo, né? Um modelo de texto construído a partir de perguntas e respostas. E é voltado particularmente para o ensino de conteúdos para crianças e jovens. Então, o que é propriedade? Pergunta a discípula, aí a tutora. Propriedade é isso, aquilo. Então, esse livro foi transcrito aos pedaços no modelo de folhetim durante vários números sucessivos, com o objetivo de formar a mulher dentro dos princípios da economia e política a partir de Jane Marcet. E aí, comparando todos os outros livros, por que desses livros, identificando, por exemplo, a materialidade deles, eram livros com esse formato de compreensão simplificada, geralmente voltada para crianças e jovens. As fábulas de Fedro foram fábulas que em mais de 2 dezenas foram também publicadas, cuja interpretação da moral foi adaptada para o contexto político da época. Então, esse tipo de apropriação de textos, né? Eu fiz um estudo sobre isso para chegar a uma das conclusões, que foi qual? Né? Para o redator principal, né, a mulher precisava, sim, compreender política e aprender por meio do seu impresso. Entretanto, para a mulher compreender política, era necessário o uso de recursos que tornassem o conteúdo, por si só árido, como ele diz, né, facilitado. E é, portanto, que ele recorre a livros que, quando a gente vai ver o original, são livretos muito pequenos, livros de bolso, em letras grandes, sem coluna, né? Eu não me recordo se eram ilustrados, enfim. Mas há toda uma compreensão de que essa educabilidade da mulher, ou a capacidade da mulher de compreender assuntos áridos, requeria um processo de adaptação do conteúdo para que fosse possível e acessível a elas, né? Enfim. Bom, e aí vou tentar... Não vou ler isso. Eu vou chegar à conclusão, porque as 2 professoras, né, que assinam textos, é isso que eu gostaria de falar, que há uma transgressão na construção do mentor, no sentido de que existem mulheres que assinam e escrevem, participam da produção. E essas mulheres são professoras, né? As 2 professoras, a professora Beatriz Francisca de Assis Brandão, da Escola de Meninas de Ouro Preto, que foi a 2ª escola de Minas Gerais, né, em 1830, e a professora Policena Tertuliana de Oliveira, professora da Escola de São João del Rei, de 1828. Elas escrevem ativamente, mas no sentido de que o discurso de abertura dos exames públicos das meninas eram transcritos, né? E a autoria de quem discursou estava colocado. Então, concluindo, digamos assim, que a mulher, né, ela
precisava, muitas vezes, manter o sigilo sobre a sua identidade. Então, o nome, ela, no máximo, colocava as iniciais, mas no caso das professoras que já conquistaram, né, o espaço público por meio da sua atuação docente, elas eram as únicas mulheres que assinavam abertamente a produção de algum texto. No caso da Beatriz, além dos materiais relacionados à escola dela, né, ela mandava poesias, né? E aí, sim, concluindo mesmo, né, dizer que a docência para as mulheres abria espaço para que elas pudessem participar de outras dimensões públicas, né, no contexto específico em que a restrição e os impedimentos eram muito maiores, né, em relação a 200 anos que nós estamos agora. Tá? Então, muito obrigada. Muito obrigado, professora. Fascinante essa retomada dessa função pedagógica do texto. Assim, né? Vamos então para a apresentação do Emerson Heller, né, a final desse painel, para depois a gente ter um breve intervalo. Eu queria começar agradecendo aí o convite, né, e a organização do evento, né, o convite do Bruno, que chegou até mim, para a gente propor esse diálogo assim, de várias áreas. Eu achei isso muito proveitoso e assim, eu já saio daqui com várias ideias na cabeça, porque eu acabei descobrindo outras coisas que o recorte do meu trabalho obviamente não pegou, e vocês vão entender assim, o porquê, né, desse convite. Eu sou um designer gráfico, né, graduado em design gráfico, tenho mestrado pela Universidade do Estado e recentemente eu concluí o doutorado pela Universidade de Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, numa pesquisa que, de um modo geral, investiga as formas das letras, né, dos impressos luso-brasileiros, né, como um fundamento, né, para práticas tipográficas, né, práticas em design de tipos, né. Esse é o título do meu trabalho, né, Convergências Tipográficas, uma análise crítica de impressos luso-brasileiros dos séculos 18 e 19 como um fundamento para práticas de design de tipos. Paralelo ao doutorado, eu fiz também uma especialização no Plantão Moretus, né, que tem um trabalho voltado para essa revivalismo tipográfico, ou seja, eles se inspiram em materiais do passado para propor aí uma ressignificação, né, na contemporaneidade, trazendo esses desenhos de letra e convertendo isso em fontes digitais. Então, muitas dessas fontes que a gente utiliza atualmente, como posso citar Bodoni, o Garamond, que a gente usa em nosso software de edição, são fontes inspiradas, né, ou em matrizes, ou em pulsões, ou impressos, né, de outros períodos, né. E o Plantão Moretus tem lá uma coleção muito vasta desse material. Mas eu gostaria de fazer só uma síntese do que foi a minha pesquisa de doutorado, para poder focar diretamente assim, no que eu separei para essa comunicação, né? Então, assim, de uma maneira geral, eu dediquei esforços aí na investigação de impressos luso-brasileiros que estariam, de alguma forma, relacionados com o processo de instalação da tipografia ou da imprensa no Brasil, né? A minha intenção era perceber essa dimensão tipográfica, né, dos impressos relacionados com esse processo de instalação da tipografia e como esses elementos poderiam servir, né, como base para a criação de tipos na atualidade. Ou seja, para além desses aspectos históricos, né, eu tento levantar uma discussão sobre o que a gente chama de interpretação ou revivalismo tipográfico, que é você se inspirar nessas formas
e trazer isso, de certa maneira, para a contemporaneidade, dando um novo uso, né? Então, seria um revivalismo, revivar esses materiais. Então, é justamente nesse ponto que meu trabalho, acho que se relaciona mais diretamente com esse seminário, porque eu foco na tipografia Patrícia de Barbosa, que deu origem ao compilador mineiro. E discuto como é que é possível a gente olhar para esse passado, né, e ressignificá-lo, né. Bom, os acervos, né, pesquisados são o Arquivo Público Mineiro, a Biblioteca Nacional do Brasil, Biblioteca Nacional de Portugal e a National Library da Escócia, né, Biblioteca Nacional da Escócia. E aí, mais adiante, vocês vão entender por que fez esse percurso para a Escócia. Então, assim, só para sintetizar a minha investigação, a gente sabe que a tipografia foi estabelecida no Brasil assim, de maneira tardia, né, em 1808, no ano que marca a mudança da corte para o Brasil. Mas ocorreram aí outras tentativas, né, de estabelecimento assim, da imprensa ou de alguma tipografia, como o caso do Antônio Isidoro da Fonseca, em 1747, no Rio de Janeiro, né? Então, eu faço esse percurso aí através de narrativas históricas para tentar entender como é que acontece esse processo de instalação da tipografia a partir de 3 autores, editores, né, tipógrafos, que têm essa relação direta aí, né, pelo menos do ponto de vista do meu trabalho, né. Para testar essa hipótese, né, o trabalho ele coloca em foco 3 artistas impressores que durante a pesquisa se destacaram nesse contexto, né, por meio de interpretações das trajetórias de Antônio Isidoro da Fonseca, José Mariano da Conceição Veloso, né, um mineiro também, que vai a Portugal e tocar um empreendimento que se chama Arco do Cego. E José Joaquim Viegas de Menezes, é possível observar fluxos migratórios, né? Então, assim, um que sai de Portugal, vem para o Brasil, sai do Brasil para Portugal. Então, eu analisei sob essa perspectiva, né? Então, a partir daí, eu revisitei fatos históricos, né? O movimento de cada indivíduo, né? Que, ao deixar o seu lugar de origem, ele acaba levando consigo aí uma bagagem cultural e acaba promover, né, alguma mudança ou inovação nesse novo local, né? No caso, por exemplo, eu posso citar o do Mariano Veloso, que vai para Lisboa e funda, né, toca como diretor do Arco do Cego, e isso de fato faz uma certa diferença naquele cenário também no Brasil, porque por lá circulam diversas figuras importantes aí, que vão desenvolver outras atividades depois. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas aqui tem a relação de entrada, que foi impressa em 1747, né? E aí eu tento estabelecer outras relações, como é que foi o fim dessa história e tal. Ele tem esse impresso que é de Madrid, que foi atribuído a ele, né? E aí a gente não sabe dizer se ele de fato se estabeleceu em outro lugar ou se ele imprimiu aqui no Brasil e pôs a data, o local diferentes, ou se ele imprimiu no Rio de Janeiro, enfim. A gente tem José Mariano da Conceição Veloso, que é nascido no Brasil, né? Ele vai para Portugal e dirige o Arco do Cego, que é uma casa editorial que teve uma curta duração, mas que teve uma produção muito vasta, né? Por lá circulou Bocage, por exemplo, Hipólito da Costa e o Viegas de Menezes. Então, o Viegas de Menezes também se envolve com essa produção editorial do Arco do Cego.
aprendendo gravura, né, como sabemos, e, enfim, em resumo, né, o objetivo foi compreender como essas atividades, né, executadas teve como resultado aí, e acabaram por contribuir para o desenvolvimento, né, da cultura do impresso nos dois países, sobretudo no Brasil. Então, essa investigação ela apontou que, a partir de uma análise formal, né, das letras, né, dos artefatos tipográficos inseridos nesse contexto, a gente pode identificar aspectos, singularidades que acabam por contribuir com que eu gostaria de tocar mais adiante, que é uma interpretação tipográfica. Então eu sempre tive esse cuidado no olhar de tentar identificar algumas formas que valeria a pena eu tocar esse empreendimento e fazer esse revival das letras, né, e trazer isso para a contemporaneidade, para o design gráfico, né. A gente já sabe que o Viegas, ao retornar, ele coloca a imprimir, né? E ele faz essa obra de 16 páginas, né, impressa em calcografia. E aí, além disso, né, de trabalhar e olhar para as formas das letras, eu também busco entender como é que foi o processo de impressão, né? Então, por exemplo, essa relação que eu fiz entre a prensa que foi atribuída ao Viegas de Menezes com a prensa de queijo, né, usada em Minas, aí tem ali no Museu de Artes e Ofício, né, bem semelhante, né? Então a da esquerda é a que está no Museu da Confidência, atribuída às atividades do padre, e à direita ali são as prensas de queijo. Isso não é nada, né, assim, extraordinário, porque o que se diz é que a Gutenberg também teria se apropriado de outras prensas para poder produzir o material que ele utilizou para impressão. Então, o meu foco principal é entender a origem dos tipos a partir de suas formas, né? Então, eu peguei esses 3 autores, selecionei o material que eles trabalharam, né, que eles produziram, e passei aí a fazer fotografias com a utilização de uma lupa para poder ter uma ampliação maior, e tentar traçar aí, a partir das formas, as relações, né, entre uma forma e outra, e por aí vai. Esse é um exemplo, né, de como foi feito, assim. E aqui eu destaco uma certa dificuldade com os acervos, né, para poder utilizar essas ferramentas. Então, assim, a lupa geralmente é ok, né, quando você vai na Biblioteca Nacional, por exemplo, e eles permitem você utilizar essa conta-fios, mas essa lupa USB para colocar em cima do livro, isso aí é uma afronta, né, não se pode. Mas, de qualquer forma, alguns acervos, assim, me receberam super bem, entenderam a pesquisa, e aqui um exemplo de uma fotografia que eu fiz na Biblioteca Nacional da Escócia. Então, eu fui para a Escócia, e lá eles me receberam dentro de uma sala específica da biblioteca e permitiram que eu fizesse scanners de originais, né? Eu vou apresentar mais adiante por que eu fui parar na Escócia com essa pesquisa, né? Então, o que eu fiz foi traçar um perfil, né, da tipografia, tentando perceber quais eram as origens dos tipos, né, utilizados por esses autores. Então, a gente tem, em 1732, um lançamento de tipos que seriam os tipos da imprensa régia portuguesa. Então, ele tem uma cara específica, porque ele foi produzido por um francês, que chama Jean de Villeneuve, e imprimiu um espécimen para divulgar esses tipos. Então, assim, a produção ligada
a coroa, ela já tinha essa fonte específica que era utilizada. Então, a partir daí foi fácil para eu tentar identificar o que era de origem da coroa portuguesa e o que não seria, né? Então, assim, de imediato eu já consegui observar que é aí que eu chego no compilador mineiro, né, na tipografia Patrícia de Barbosa. A partir de narrativas, a gente identificou que o jornal e a tipografia teria sido improvisada, teria sido construído tudo em Minas Gerais para poder tocar esse empreendimento. Então, eu fiquei curioso para saber qual era a forma daquelas letras, se de fato as formas indicavam para essa narrativa, se comprovava isso, né? Então, eu tive esse primeiro contato com esse inventário que está no Arquivo Público Mineiro. Pelo que parece, depois que o jornal se converteu ao Universal, né, se transformou num jornal Universal, ele tentou vender esse material. E aí fizeram essas provas para poder mostrar o que seria pertencente àquela tipografia. Então, foi aí o primeiro contato que eu tive, né? E aí, além disso, essa narrativa que conta que a tipografia Patrícia de Barbosa ela teria sido fundada aí por Barbosa Pimenta e Sal e Viegas de Menezes a partir do encontro, né? Assim, resgatando aí o que o professor Jacinto falou de uma forma meio heróica, assim, eles se encontram e de certa forma o Barbosa tinha um livro que ele tentava desvendar como é que funcionava aquele material e Viegas de Menezes, tendo esse conhecimento porque esteve no Arco do Cego, eles se juntaram e fundaram essa tipografia, né? Então, dessa tipografia surge aí o compilador mineiro, né? E depois o Abelha de Itacolomi. E é esse trecho aqui, né, que é o trecho assim, que mais me chamou a atenção, que eu já conhecia antes, mas aí a partir de scanners, né, que eu consegui na Biblioteca Nacional, eu pude ler na origem, né, assim, no próprio jornal, né? Então, porque todos os utensílios foram aqui fabricados sem modelos e sem outra direção que o desenho achado em alguns livros. E para a maior glória dos mesmos, grande porção de tipos se fundiu de chumbo extraído das nossas minas. Então, a minha questão é a seguinte, como se fundiu esses tipos, né? Usaram matrizes importadas para poder fundir, fizeram as próprias matrizes, de fato são matrizes originais, as formas dessas letras, elas corroboram com essa afirmação ou não? Então, todas essas questões me levaram a fazer esse tipo de investigação minuciosa para olhar as formas das letras, né? Então, esse tipo de letra, ele é um tipo mais ou menos fácil de se identificar, porque ele se chama Scotch Roman e se difere de outros estilos vigentes nesse período. Então, assim, tem várias formas da gente fazer uma classificação tipográfica, né? Então, uma delas obviamente, a partir da linha do tempo, né? Então, eu identifiquei que esse tipo ele não era da imprensa régia, né? Então, assim, a partir daí já foi muito interessante saber, por exemplo, que a professora acabou de mostrar, o Astro de Minas, né? Que é um jornal que usa os tipos da imprensa régia. Então, provavelmente importaram compraram esse conjunto de tipos. Aqui não, de fato, era algo diferente. Então, assim, já começou a me guiar aí por um questionamento assim mais profundo, assim, né? Enfim, e aí foi esse processo aí que eu fiz
porque eu identifiquei que era um tipo de estilo escocês. Então, vamos lá na Escócia ver quais eram os, né, como é que é a aparência desses tipos produzidos nesse período aí de 1814, que foi o primeiro espécime que eu encontrei, produzido, impresso por William Miller, que é o grande precursor desse estilo que se chama Scotch Roman. E um outro impressor que é o Alexander Wilson. Eles imprimiram espécimes que estão lá na Biblioteca Nacional da Escócia, e eu pude conferir isso de perto e fazer as minhas fotografias. Bom, eu sei que é meio difícil assim distinguir uma fonte da outra, né? São objetos assim do seu tempo, e é por isso que é mais fácil você partir de uma linha do tempo, né? Para poder tentar perceber se esses tipos de fato estão aí seguindo algumas regras vigentes naquele período. E aí eu destaco o Scotch Roman, que é aquele lá do canto direito, né, que é um estilo diferente, porque então vamos lá, tem no século 17 e 18 o que seria o estilo conhecido como Caslon, né, do século 17 e 18. A gente tem o Baskerville no século 18, que seria um período de transição entre um período e outro. Teria essa Baskerville, que é um processo de transição, que passa a ter tipos mais mecanicistas, assim, mais com formas mais geométricas. E a Miller, né, ela está ali entre uma coisa e outra. Ela por si já é uma fonte híbrida. Então é interessante perceber como é que esse trabalho ele vai buscar fazer um processo de interpretação de uma outra interpretação. Então Viegas e Barbosa fizeram a interpretação de um estilo de letra, e eu estou buscando fazer uma nova interpretação disso. Aqui, para usar como exemplo, eu, né, obviamente fiz essas hipóteses, me permitir fazer especulações e tal, mas o fato é que fica evidente, né, a semelhança, por exemplo, aquela de cima, ela foi impressa pelo W. Lewis, e a de baixo foi na tipografia Patrícia de Barbosa. Então há aí uma semelhança, principalmente quando a gente olha para a letra Q, que tem a cauda que não é tão comum em outras fontes da época. Então, eu trabalho com a hipótese de que Viegas de Menezes teria se inspirado nos tipos que estavam presentes aí no jornal Correio Brasiliense. Correio Brasiliense foi um jornal que circulou no Brasil, impresso pelo W. Lewis, a pedido do Hipólito da Costa. Hipólito da Costa também esteve no Arco do Cego, então as coisas se relacionam, né? E Hipólito da Costa, ele se refugiou depois de uma perseguição em Lisboa, né, no contexto da Inquisição. Ele se refugiou, ele era maçom, ele se refugiou na Inglaterra, e de lá ele imprimia os jornais e fazia circular no Brasil. Então eu acredito que, né, de alguma forma, o Viegas de Menezes teria se inspirado nesse estilo escocês e se desviou dos tipos da imprensa régia e decidiu fazer alguma coisa mais alinhada aí com o que vinha lá do Reino Unido. E para isso, né, eu faço testes, né, esses testes para verificar a métrica das letras, né? Então, assim, é uma coisa que parece meio complicada, realmente é, né? Mas assim, basicamente o que eu faço é fazer recortes de várias letras A, por exemplo, recortes de várias letras B, e tento fazer uma sobreposição dessas letras num programa de edição para poder entender a aparência média. Por que isso? Porque os impressos não tinham uma qualidade muito boa, né? Então, assim, eram letras
E isso corrobora o fato de ser um improviso, né, de ser uma letra que foi fundida sem muito recurso, porque ela não trazia a mesma qualidade gráfica de letras impressas no Reino Unido, por exemplo. Então, essa falta de qualidade também impedia que eu conseguisse perceber qual era a forma dessas letras. Então, eu faço esses testes para poder perceber melhor qual que é a forma de cada letra, e a métrica que eu uso é para entender. Então, vamos lá, o tipo ele tem uma largura específica, então a letra E tem uma largura específica. Se fosse uma matriz, né, uma matriz importada, ela teria a mesma largura, né? Então, se a matriz fosse importada, ela teria possivelmente a mesma largura. Então, quando eu faço esse teste, eu percebi também que não tinha regularidade nas larguras das letras. E isso, mais uma vez, reforça essa falta de rigor técnico na produção de fontes, que não era uma coisa muito simples de fazer, né? E, a partir daí, já encaminhando aqui para o fim, eu me dispus a recriar, né, de forma digital, os tipos produzidos para o primeiro jornal, para os primeiros jornais de Minas. A gente, para fazer isso, eu comecei a partir de, como eu disse, a partir de recortes, né, das letras, que seriam as letras mais características desse jornal, que mais distanciava de outras letras de outros autores. Então, por exemplo, essa letra M, ela é muito estranha, assim, porque ela tem esse detalhe muito fino, né, nessa barra vertical, e tem uma abertura entre a barra vertical e a barra diagonal, né? Então, assim, esse detalhe que está ali indicado pela imagem, eu não vi em nenhuma outra fonte, né? Então, de todos os espécimes que eu tive contato na Escócia, por exemplo, não tinha nada desse tipo. Então, de fato, é alguma coisa que eles inventaram, assim, não tem... porque... Apesar de ser interessante, observem que esse M, né, o primeiro do lado esquerdo, ele está torto. Então, isso era uma coisa que poderia ser facilmente quebrava, danificava a letra. Então, eu tentei recriar isso com aquele M, né, mas de uma maneira mais contida, mais condizente com o contexto da tecnologia atual. E aqui também mostro mais algum desses processos que eu tento interpretar essas formas, né? E eu digo interpretação porque, de fato, não é uma versão facsimilar, né? Como, por exemplo, a Bodoni, que vai lá e pega impressos de altíssima qualidade e consegue recriar essas formas assim numa versão mais facsímile. Essa daqui não, de fato, a interpretação, eu achei isso melhor ainda para mim, né, do ponto de vista do design, porque eu posso me permitir imaginar qual foi a intenção deles e, a partir daí, recriar essas formas. E eu passo agora a mostrar uns espécimes que eu criei para divulgar esse trabalho. Então, a fonte que eu fiz, ela se chama Itacolomi, né, em referência aí ao jornal, e ela é uma família tipográfica com 12 fontes, né, então ela tem itálico e bold, do mais fino ao black, né, e eu passo aqui a mostrar alguns exemplos. E aí, já dentro do contexto atual, eu fiz uma fonte que abarca diversos caracteres para permitir né, uma variedade maior de idiomas, né? Ali tem um exemplo, né, de diacríticos, né, acentuações de línguas variadas, para permitir aí, atualmente, se eu não me engano, 200 idiomas, assim, com base no latim. Então,
novamente aqui, eu fiz uma fonte híbrida que se inspira, tem como referência histórica, que tem como referência essa narrativa histórica de Minas Gerais, mas que também se permitiu apropriar das originais escocesas e a fim de entregar assim, uma fonte mais condizente aí com o seu tempo, né? Aqui. E eu fiz essa composição aí para encerrar aqui agora. Observem que a letra M de cima, né, do original compilador mineiro, ela é diferente, porque eu me baseei nessa de baixo. Então, assim, eles tinham uma gama, né, pequena, mas para título eles usavam uma fonte diferente da que eu me baseei. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Eu acho que, enfim, todas as apresentações, assim, elas alimentam muito a imaginação histórica, assim, né? Então, acho que isso é bem importante, assim, né? O passado, ele pode alimentar a pesquisa e alimentar a imaginação para o presente. Obrigado, pessoal. Vou agradecer mais uma vez a mesa, a presença de todos. Vamos fazer um breve intervalo para a gente